Hello, I hope everyone is doing well. E aí, gente? Espero que todos estejam bem. This is another basic class. São outra aula do nível básico, em que eu falo mais em português do que em inglês, né? Tem duas séries de vídeos. Let's remind you, I have two video series, right? They are branched in two parts. Estão divididos em duas partes. Uma delas é o nível básico e a outra, nível intermediário avançado. Quando o vídeo começar com a palavra básico, quer dizer que se trata de uma série do nível básico. E eu criei duas playlists diferentes para colocar esses vídeos, né? Para vocês poderem diferenciar. Até o momento, para você ter uma ideia, eu tenho 103 vídeos de nível intermediário avançado gravados. Não terminei, tá? Está em andamento. A ideia é cobrir toda a gramática nível intermediário avançado. Mas isso eu vou fazendo aos poucos. Agora eu vou tentar equilibrar um pouco os vídeos de nível básico. No vídeo passado, nós estudamos, se não me engano, o verbo to be no passado, né? E agora vamos estudar outros verbos no passado, né? Verbos que não são to be. Let's get going, shall we? Vamos lá? Bom, gente, os verbos. Daqui a pouco, gente, em breve eu vou ter que trocar de caderno, hein? Quem diria, gente, eu comprei esse caderno há tanto tempo e ele já tá acabando, né? Pois é. I watch the news every day. Tá? Então vamos começar o vídeo com essa frase. Essa frase está em qual tempo verbal? Presente simples. I watch the news every day. Eu assisto ao noticiário todos os dias. Isso é o presente simples. Agora eu quero dizer que ele assistiu TV ontem. Então, he watched TV yesterday. He watched TV yesterday. Yesterday é um advérbio de tempo que se refere ao passado. E o watch é o verbo assistir. Observem que eu acresci o radical do verbo watch, né? O sufixo é de. Então, isso é basicamente o passado, tá? Em inglês. O passado em inglês para verbos em geral, verbos que requerem verbo auxiliar para fazer pergunta e para fazer negativa, a regrinha básica é acrescentar de. Lógico que existem algumas regras, algumas especificidades que nós vamos começar a estudar aqui. Aí você me pergunta, Thales, no presente, dependendo do sujeito, o verbo fica diferente. Sim, I watch, you watch, we watch, they watch. Tá? No caso do presente simples, quando eu tenho sujeitos I, you, we e they, o verbo ele fica igual, intacto, no infinitivo sem a preposição to, né? Que a gente chama que é bare infinitive, que é o infinitivo sem a preposição to. E no passado, e lembrando, né, que para he, she ou it, eu coloco S no verbo. No caso do verbo watch, especificamente, eu acrescento ES, watches, para he, she ou it. Então, dado essa pequena lembrança aqui, vamos voltar ao passado. Let's come back. Let's go back to the past tense. Vamos voltar para o passado simples. O passado simples, gente, ele é mais simples do que parece, porque eu vou usar o mesmo verbo para todos os pronomes pessoais. Então, I watched, you watched, né? We watched, they watched, he, she, it. Então, para quaisquer pronomes pessoais, eu vou usar a mesma coisa. Got it? Entendeu? Ok.
Então, dada essa regrinha básica que eu vou acrescentar ed, né? Lembrar dessa regrinha. Vamos começar a ver alguns exemplos usando esses verbos. She stayed home after class. Eu quero saber o que ela fez, né? Depois da aula, né? Depois da classe. Aí ela fala, she stayed... Não, alguém fala, né? She stayed home after class. Ou seja, ela ficou em casa depois da aula. Stay, stayed. Então, eu só acrescento o sufixo ed. Muito fácil, certo? Vamos ver um outro exemplo. He worked in an oil company. He worked in an oil company. Ele trabalhou em uma empresa de petróleo, uma empresa de óleo. Mesma coisa, né? O verbo work, eu acrescentei, o sufixo ed. So far, so good? Até aqui tudo bem, né? They arrived late at the hotel. At the hotel. Eles chegaram tarde ao hotel, né? Aqui, você vai notar uma pequena diferença. O verbo é o verbo arrive. Arrive termina com E. Arrive, que é o verbo chegar. O que vai acontecer aqui? Teoricamente, eu deveria acrescentar ed, certo? Que o sufixo para verbos no passado é ed. O verbo arrive, ele não exige ed, né? Por quê? Porque ele já termina com E. Logo, você só vai acrescentar o D. Então, vai ficar arrived, certo? It stopped raining in the evening. It stopped raining in the evening. Parou de chover à noite, tá? Aí você pensa, gente, o verbo stop, né? O verbo stop, que é o verbo parar. O verbo stop, ele tem uma sequência interessante, consoante, vogal, consoante aqui. Então, você vai dobrar a última consoante antes de acrescentar ed. Então, stopped, com 2 P's, double P. Ok? Aí você me pergunta, Thales, por que esse verbo aqui, ó, stopped raining, ele tem ing? Aí é uma coisa que nós vamos estudar posteriormente, que é o seguinte, quando eu tenho uma locução verbal, né? Depois de certos verbos, nós vamos ver mais para frente que tem uma série de verbos que, caso tenha outro verbo logo após, eu tenho que acrescentar ing. Stop raining. Parar de chover, né? Stop raining. It stopped raining in the evening. Parou de chover à noite. Certo? Eu fiquei encucado com uma coisa aqui. Deixa eu procurar na internet. Arrived. Tá certo. Eu tava tentando ver aqui se o arrive, é que eu fiquei encucado aqui, ó. Arrive at a destination, chegar em algum lugar, né? A algum lugar. Porque essa questão da regência verbal, né? Dos acompanhamentos de preposição é uma coisa muito complicada em inglês, assim, no início. Depois piora, né? Isso aqui é uma coisa básica. Escrevi certo, mas eu só queria me certificar que quando me dá alguma dúvida, eu vou logo, paro e procuro. Vocês vão ver que no vídeo em inglês eu faço isso às vezes, né?
Em geral, eu não, assim, de modo geral, eu não preciso recorrer à internet, não. Mas volta e meia, né? Já que, assim, só lembrando, né? Eu não sou um professor profissional de inglês. Faz tempo que eu não dou aula. Mas, assim, eu estudo inglês com regularidade. Então, às vezes, assim, tem algum detalhezinho que passa despercebido e nós temos que dar uma revisada. Então tá certinho aqui, ó. It stopped raining in the evening. Então, entenderam por que eu tive que dobrar a letra P antes de colocar o ED? Ok. You enjoyed breakfast at the hotel. Né? Você aproveitou, você gostou, né, do café da manhã no hotel. You enjoyed. Muito fácil também, você só acrescenta ED. Aí, gente, aí vocês param para pensar, é tudo fácil assim, Thales? Tem outras situações, tá? He tried to call him. Eu ia dar uma continuidade à frase, mas eu resolvi não, porque eu ia usar um verbo auxiliar no passado. Eu não quero introduzir esse tema agora. He tried to call him. Ele tentou ligar para ele, né? Ou chamá-lo. Call, né? Ligação telefônica. Pode ser também uma chamada na internet, né? O mundo empresarial usa muito esse termo, né? Ah, não sei o que, vou participar de um call, né? Como se fosse uma coisa mega, né? mega sofisticada. He tried to call him. Aí, você me pergunta, olha, por que que tem IED? O verbo, originalmente, é o verbo try, tentar. O que que você faz quando termina em Y, né? Quando termina em Y, precedido, aparentemente, de uma consoante, porque tem outros verbos que não, né? Por exemplo, stay, termina em Y, e você acrescenta ED. O try, não. Você vai tirar o Y e vai acrescentar IED. Aí, né, você começa a pensar, gente, gramática é chato, né? Eu tenho que ficar memorizando. Na verdade, você vai acabar nem precisando memorizar as coisas. De tanto você ver o verbo, né, de tanto você ter contato com o verbo, com as expressões, você vai acabar memorizando naturalmente. Então, assim, eu estou explicando a regra, debulhando a regra um pouquinho para vocês, mas assim, você não precisa memorizar a regra. Regra é parte do jogo, assim, o meu papel aqui é mostrar a regra, o papel que eu me dispus a fazer. Vamos ver um outro verbo? I studied math last week. Eu estudei matemática semana passada, certo? Study, ele termina com Y, precedido por uma consoante. Você vai tirar o Y e colocar IAD. Aí assim, você me pergunta, Thales, é todo caso que tiver, for precedido uma... Não sei. Eu não sei a regra completa, assim. Eu não posso te garantir, mas eu imagino que sim. São os verbos mais comuns, tá? Que eu tô trazendo para vocês, então é bem provável que sim, isso seja uma regra. Aí eu teria que pegar uma gramática que eu tenho lá na minha estante, que é uma gramática bem completa, que eu uso geralmente quando eu vou consultar alguma regrinha específica. Depois eu vou fazer um vídeo só com essas questões, tá? Com livros, livro que eu recomendo para estudar, enfim. Eu vou mostrando algumas coisas para vocês ao longo do tempo, mas não hoje. Not today, right? Bom, eu vou parar o vídeo por aqui, porque o vídeo está ficando longo. Ai, Thales, está ficando longo não. Tem vídeo que você faz que tem zilhões de minutos de duração. Até eu sei. Mas eu tô tentando não fazer vídeos muito longos. Eu vou continuar esse tema do tempo verbal
né? Vou mostrar outro tipo de verbo para vocês, que são os verbos irregulares, e dar alguns exemplos também. Ai, gente, tem verbo irregular? Tem. Tem pessoas irregulares, tem verbo irregular. O mundo tá todo sequelado, né, gente? Bom, see you next video. I hope you enjoyed. Don't forget to subscribe. Não se esqueça de assinar o canal, ativar o sininho lá, porque eu sempre estou postando vídeos lá para vocês, com muito carinho. Have fun!